Ao final do vídeo, você vai conseguir inserir esse botão na Action para você alterar os dados da tabela dinamicamente e não de forma estática, como é normalmente na Action aqui, usando o método Input. O Adelmo Santos 9604 pediu, poderia fazer vídeo falando sobre o método Input? Eu respondi para ele que o próximo vídeo seria sobre isso e estou aqui. Para a gente conseguir fazer isso daqui, eu desenvolvi um pequeno aplicativo muito rápido, muito fácil, que é de tarefas, um aplicativo para controlar tarefas. Ela tem duas tabelas, a tabela tarefas e a tabela status. Na tabela status é para colocar o status da tarefa. Então, que vai ter 3 status, aberto, pendente e finalizado, somente esses 3 status. ID, ou seja, o campo-chave da tabela, ID status, não coloquei com o padrão do AppSheet, sim, coloquei 1, 2, 3, e 1 aberto, 2 pendente, 3 finalizado, só mesmo para quando a gente agrupar, aparecer primeiro aberto, depois pendente, depois finalizado. E o principal, que é aqui na tabela de tarefas, nós temos aí de tarefas, o registro, que é um date time. No momento em que a gente abre a tarefa, ela registra a data e hora. Veja que eu já fiz algumas coisas aqui, que eu já até desenvolvi esse vídeo 3 vezes e não deu certo, porque aconteceu bugs aqui no meu computador, aqui no microfone e tudo mais. Nós temos a descrição da tarefa, o status que vem é uma referência, isso aqui é a ID da tabela status, que no caso está referenciado com a coluna aqui, ID status, né? Está referenciado a coluna status com a tabela status, é o normal do AppSheet, de banco de dados, que a gente já comenta aqui no canal. E nesse status aqui e em notas é que a gente vai ver como é que fica, como é que a gente desenvolve o input. A gente vai ver o exemplo de input usando esses dois campos aqui. A gente vem aqui para... Aqui está já desenvolvido o aplicativo, com alguns lançamentos já de tarefa. Veja que aqui está em aberto, que é o status. Se eu mudar para cá, ó, por exemplo, desenvolver vídeo da comunidade YouTube, como eu estou desenvolvendo agora, vou colocar para o status 2. Veja, o status 2 é pendente. Então, mudei lá. Não aconselho que você faça isso que eu estou fazendo num projeto sério, um projeto que seja de cliente principalmente. Você altere os dados aqui no banco de dados, porque isso pode causar problemas. Isso aqui é só um teste. E quando a gente sincroniza aqui, você vai ver que ele agrupa aqui que agora desenvolver comunidade YouTube é um pendente. Por que eu estou mostrando dessa forma aqui? Porque a gente vai alterar via Action esse status aqui. Para você perceber que isso aqui, o que a gente vai fazer, o que o AppSheet vai fazer, a gente vai fazer no Action, é o que eu estou fazendo aqui. Então, se eu sincronizo aqui, nós temos agora o status 3 finalizado para ir mercado comprar itens da lista. Então, eu vou colocar novamente eles em aberto, com status em aberto, e a gente vai desenvolver a forma comum de se fazer isso aqui sem o input, e depois vamos fazer com o input para você ver a diferença. Eu venho aqui em Actions. Qual a tabela que eu vou trabalhar com input? Tarefas. Então, eu vou na tabela tarefas, vou iniciar uma nova action, criar a action de tarefas. E eu vou chamar aqui de mudar status. Mudar status. Essa action de mudar status. Eu vou usar esse aqui mesmo, set the values of some columns in this row, que é para mudar valores nessa linha, nas colunas dessa linha aqui. Então, o que essa opção aqui faz? Que eu mude aquilo que eu estava fazendo lá, eu mude a partir via aplicativo. No momento que eu clico aqui nesse íconezinho aqui da Action, ele vai mudar as linhas na coluna correspondente. Lembrando, eu sempre explico isso,
que tanto o AppSheet quanto aplicativos que trabalham em base de dados, ele vai olhar a ID e a linha. Então, por exemplo, se eu colocar lá status igual a 3, no momento que eu clicar, esse status aqui, na linha corrente que eu estou, no momento em que eu cliquei, vamos dizer que eu esteja nessa linha aqui na hora do aplicativo, eu estou visualizando os dados dessa linha, na linha corrente ali, no momento em que eu clico lá, vai mudar para 3 aqui, que é o que eu vou fazer agora. Por exemplo, status, eu quero que, no momento em que clique, status mude para 3, que é o finalizado, né? Mude status para 3. Também eu quero adicionar uma nota. Então, o campo notas, a coluna notas aqui, vai ser adicionado alguma coisa como... Deixa eu colocar aqui. Uma nota estática qualquer. Por que estática? Porque a gente está colocando algo que não vai ser dinâmico, não vai ser mudado na hora. Eu estou colocando aqui, estou desenvolvendo aqui, e sempre que eu clicar vai aparecer essa nota aqui. Uma nota estática qualquer. Estou aqui compartilhando com vocês a forma normal de se fazer isso e depois a gente vai ver com o input. Aqui já está funcionando tudo. Só vou mudar aqui o display, né? Colocar somente status. E aqui tem um ícone que é em reload. Esse ícone aqui. Ok. Fica o ícone aqui. Lembrando que você pode também colocar aqui no início, vou já mostrar. Vou salvar aqui e vamos testar. Perceba que o status aqui está em um aberto e não tem a coluna notas aqui, porque não tem nada na coluna notas. Agora, no momento em que eu clico, que foi a action que eu desenvolvi aqui, mudar status, no momento em que eu clico, ó, aparece o notas e o status muda para finalizado, para 3 finalizado. Mas era que você colocou 3 aqui. Lembra que a gente se refere às linhas pela ID. E a ID de status é ID status, que é 1, 2 e 3. Eu mudei para o 3, então ele setou essa linha aqui, finalizado. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que aqui ele está recebendo a ID 3. Mas como a tabela status, aqui, status, está com o label em status e não em ID status, então ele visualiza para nós o que está contido na coluna status, naquela determinada linha que é 3 finalizado. Mas o que ele está recebendo aqui é o número 3 da ID. Mas isso é outra história. Isso tem muitos vídeos aqui no canal explicando. Aqui no início, você pode colocar também esse íconezinho aqui. A gente vai colocar aqui. Simplesmente mudar status, está aqui. Select. Vou pedir que ele apareça como primeiro. Esse teste input aqui foi do primeiro vídeo que infelizmente não deu. Bugou, né? E agora está aqui, ó, status. Então aqui a gente pode fazer a mesma coisa por aqui. Vou colocar estudar sobre input, vou fazer a mesma coisa e vai aparecer também uma nota estática qualquer e ele vai para o grupo de 3 finalizado. Perceba que se eu quiser colocar pendente, eu não consigo. Eu teria que vir aqui, que não é o caso. A gente está desenvolvendo o aplicativo, não é para mexer na planilha, é justamente para não mexer na planilha, né? Então, se eu quisesse, por exemplo, fazer leitura matinal, colocar em pendente, eu teria que mudar por aqui. Então, é algo estático, não é dinâmico. Ó, no momento em que eu sincronizo, ele vai mudar para cá. E agora sim eu posso colocar o finalizado aqui. Vou salvar para não ter problemas. Pronto. Agora o pendente está aqui, fazer leitura matinal. Agora, se eu clicar aqui, também no pendente, ele também vai para finalizado. Vai para finalizado e o que ele tem aqui na nota? Uma nota estática qualquer. É aí que vem uma das funções do input para resolver isso. Para resolver isso, a gente vai fazer com que esses campos sejam alterados dinamicamente, em tempo de execução. E aí eu volto na action, vou lá em mudar status que a gente fez,
E eu vou fazer das duas formas, porque primeiro a gente tem que colocar os inputs aqui advanced, mas eu esqueci de falar uma coisa no início, que o input, do jeito que o nosso inscrito pediu para que fizesse o vídeo, ele foi, essa forma aqui, ela foi usada até 2023, junho de 2023, se não estou enganado. A nova sintaxe do input é entre colchetes, underline, input, e essa que deve ser usada a partir de agora. Eu vou desenvolver aqui e vou explicando para vocês. Eu coloco input, mudo, coloco o nome, escrevo algum nome, que vai estar lá em advanced, mas eu estou fazendo ao contrário primeiro, e aqui vai dar um erro, porque não existem as entradas ainda. Eu tenho que informar que esse valor que está vindo para cá, para status, vem de uma entrada, de uma input que a gente ainda não desenvolveu. Então eu coloco o nome aqui, no caso eu vou alterar o status, né? Vou colocar alterar status. Alterar status, pronto, vai dar um erro. Por quê? Porque não existe essa entrada ainda. Eu comecei por aqui para mostrar a nova sintaxe e que a partir de agora, no momento em que eu clicar aqui no botão de mudar status ali, nesse botão aqui, o que eu vou receber aqui de entrada não vai ser mais 1, 2 ou 3 como eu coloquei aqui. Vai ser uma entrada do usuário em que o nome é alterar status. E onde é que eu coloco esse alterar status? Aqui é advanced. Eu venho, coloco o nome da input, alterar, tem que ser exatamente igual, alterar status. O número que eu quero lá é do tipo number. E o valor default deixa do jeito que está. Não, vou colocar aqui 2, só para você perceber que ele vem como pendente. E aqui o próximo input que eu vou usar aqui é o notas. Então eu vou adicionar mais uma input aqui e vou chamar ela de inserir nota do tipo long text. Eu não vou, pode deixar sem valor default aqui, ou seja, pode colocar assim também, né? N/A, né? Só para você perceber que existe um valor default. Se eu não colocasse nada aqui, não ia aparecer nada, certo? Mas por enquanto fica com o valor default, não é obrigado a colocar o valor default, certo? Agora, se eu já inserir que tem um input, ou seja, vai existir uma entrada do usuário, que é inputs, uma ação de entrada do usuário a partir daqui desse inserir notas. Aí eu tenho que informar que no momento em que eu clicar lá, aqui notas vai receber essa input. Então eu trago aqui, underline input, inclusive já vai aparecer aqui, ó, input, ponto, e olha lá input que eu criei lá, ó, inserir nota. E alterar status que estava. Pronto, está finalizado. É só isso que precisa ser feito para o input, da forma mais básica do que mais usado. Claro que tem outros lugares que a gente usa input, mas para você entender a mecânica, isso aqui é o suficiente. Vou salvar e a gente vai ver a diferença agora. Agora, não importa a tela que eu esteja, vamos dizer que eu quero fazer... fazer a leitura matinal não é essa nota que eu quero e também ainda não está certo, ela precisa estar em pendente. Então, vem aqui status e olha, aparece a tela aqui, status, eu posso colocar pendente aqui, criar uma outra nota qualquer. Agora eu coloco uma nota dinâmica, sem o acento mesmo, e vou salvar. Ok. Agora eu posso mudar todas as vezes que eu quiser aqui, se eu quiser colocar ela em aberto, dinamicamente eu faço isso. Aqui, esse pop-up vai aparecer em qualquer lugar que tiver esse botão. Por exemplo, desenvolver vídeo da comunidade YouTube. Eu estou quase finalizando. Então eu coloco aqui, finalizado, uma nota dinâmica de quase finalizado. Salvei, pronto. Esse é o input. Essa é a forma de usar input, o método input, e que nos ajuda muito. E a gente finaliza. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui.